Olá pessoas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos destacar alguns aspectos do livro O Alto da Barca do Inferno, analisar um pouco a produção efetuada por Gil Vicente e relacionar isso às ideias do humanismo. Vamos então para a nossa apresentação. Conforme foi falado em aula, nós temos ali dentro da produção efetuada por Gil Vicente um advento, um grande destaque para a produção teatral. Gil Vicente destaca-se como um grande autor de literatura dentro do período humanista, dentro da literatura portuguesa, e os seus autos, as suas peças teatrais, as suas representações destacam, né, muito desse valor, muito dessa época, muito desse conflito. Então nós vamos ter ali, no alto da Barca do Inferno, qual é a situação demonstrada ali dentro da obra. Nós temos o cenário sendo um braço de mar, onde há duas barcas, a barca que leva ao céu e a barca que leva ao inferno. Essa barca que leva ao céu, ela é capitaneada por um anjo, e a barca que leva ao inferno é capitaneada pelo diabo. A encenação desse auto ocorreu por volta de 1517 e nós temos vários personagens transitando dentro dessa ação. E todos esses personagens argumentam em causa própria, ou seja, tentam defender a sua a sua salvação e evitar a condenação. É interessante nós observarmos aqui que se trata de uma alegoria, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas, né, o que é uma alegoria? É uma representação. E cada um desses elementos que são postos ali, cada um desses personagens, fidalgo, onzeneiro, parvo e etc., representam um segmento social. E através desse dessa construção, Gil Vicente critica ou retrata e critica esses segmentos presentes na sociedade da época. Vamos analisar então cada um desses elementos. O primeiro personagem que nós temos ali é o diabo. E esse diabo, ele é o personagem principal, justamente porque o diálogo ou a função dele dentro da história é comprovar e provar aos demais o porquê deles irem ou eles estarem destinados ao inferno. O discurso dele é um discurso bastante irônico, bastante carregado, muitas vezes impiedoso, e chega a provocar risos pela forma como ele cria a condenação ou que ele retrata os males, as mazelas da época. Nós temos também o anjo, tá? Que seria o contraponto do diabo, e a função do anjo é elucidar e condenar o comportamento inadequado dos personagens. Então nós temos a quebra daquela ideia do anjo sendo apenas a figura que vai salvar, mas muitas vezes ele vai acusar esses personagens ali ao longo do enredo. E o anjo ele vai exaltar duas figuras, a figura do parvo, nós já vamos falar sobre, e também a figura dos cavaleiros, que são vistos como merecedores de adentrar ao céu, ou seja, são os únicos dentro desse contexto dignos de serem salvos, de irem para o paraíso. Primeiramente, nós vamos ter ali entrando em cena o fidalgo, né, que seria uma classe inferior à burguesia dominante da época e apresenta-se como pretensioso, arrogante, vaidoso, julga-se merecedor do perdão de Deus e, por consequência, a ida ao paraíso, argumenta em prol disso e o principal motivo, o principal argumento por ele utilizado é a posição social. Então, segundo ele, a posição social que ele ocupava, ela traria como consequência a ida ao céu, ou seja, o adentrar a barca do anjo. Porém, o diabo mostra que essa posição social é meramente ilusória e que, pela situação vivida por ele, o destino é a barca do inferno. Temos ali o onzeneiro, né? Uma espécie de um agiota medieval que vivia da exploração do alheio. E o fato de explorar o alheio trará para ele consequências. Né? Traz às costas uma enorme bolsa vazia, sinal de que nada valem os bens materiais dessa vida, ou seja, mesmo ele se apresentando diante das barcas ali com um saco com riquezas, isso não
traria a salvação, isso não traria o direito de ir à barca do anjo. Isso demonstra o quê? Que ele possui o coração repleto de cobiça, e que essa cobiça, que esse apego aos bens materiais, não lhe trariam consequências boas. O retrato ou a crítica feita aqui era justamente a esse apego ao materialismo, que na época, Gil Vicente condena, já demonstra a condenação disso, esse obter lucro de forma imprópria, ou de forma a passar os outros para trás. O parvo, que seria o tolo, o ingênuo, chamado de Joane, ele tem direito à barca dos anjos, à barca do céu. O anjo, inclusive, o acolhe, e mostrando o quê? Que o que ele fez, as bobagens, o que ele falava, a forma como ele dizia, como ele se manifestava e etc., nada mais é do que a pureza de coração. E aí nós podemos fazer um paralelo com o trecho bíblico, vocês têm ali na tela, Mateus 5, 8, quando o próprio Cristo, no Sermão das Bem-aventuranças, propõe: bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. E essa verdade bíblica é trazida para dentro da história quando o anjo demonstra que a pureza de coração, a ingenuidade do parvo, fará com que ele seja digno de adentrar a barca que leva aos céus. Interessante nós observarmos também que, além de você ter ali o parvo tendo essa função, ele também entra como uma espécie de comentarista. Por que comentarista? Porque por várias vezes ele vai interferir na argumentação, ou ele vai expor certos comportamentos, certas condutas dos demais personagens, certo? E o discurso, dele está repleto de incoerências, repleto de ideias que não se concatenam, que não se encaixam, etc. E é justamente essa característica que faz com que ele tenha a ingenuidade e seja visto pela sociedade como um bobo, como um tolo. Porém, o que aos olhos da sociedade é o bobo, é o tolo, aos olhos desse possível julgamento é visto como uma atitude positiva, ok? Na sequência, nós vamos ter ali o sapateiro, que apresenta-se paramentado, segundo a sua profissão. Era uma profissão comum à época e ele pretendia adentrar a barca do céu porque ele era um religioso, ele era um fiel. Ele havia morrido, confessado os pecados e comungado. E segundo a visão demonstrada por ele, o fato de ser um frequentador assíduo de missas, de celebrações, ter confessado os pecados, ter recebido a comunhão, isso validaria, chancelaria o acesso dele à barca do céu. Porém, é demonstrado o oposto, ou seja, nós temos ali a condenação dele, porque afinal de contas, ele vivia essa vida religiosa de aparência, porque no trabalho, no exercício da função, ele roubava, ele passava a perna nos seus clientes. Então aí uma constatação: de nada vale assistir às missas e roubar os fregueses, ou seja, de nada adianta estar lá vivendo uma aparência, vivendo de uma forma bonita, perfeita, mas no dia a dia, no cotidiano, não exercer aquilo que era proposto. Temos também a figura do frade. O frade é uma figura bastante emblemática, porque ele já chega acompanhado de uma mulher. E isso entra em conflito com os valores religiosos, principalmente com as bases do catolicismo. Não apresentava um comportamento desejado pela igreja e pela sociedade. Então nós temos de novo a questão da aparência, aparentar uma coisa, mas viver outra. E esses frades eles foram retratados como, ou dentro da história ali, ele é posto como espadachim, ele blasfema, ele tem mulher, amante, filho, bebe e etc. Ou seja, a vida não condiz com a função. Esse frade, ele encarna todos os vícios terrenos, o mau caratismo, comportamento inadequado e etc. Isso pode ser visto como uma crítica à igreja, uma crítica ao que a igreja propunha, ao que a igreja tinha como propósito, porém não era vivido pelos seus representantes, não era vivido pelos seus componentes.
Temos também a alcoviteira Brise da Vaz, tá? Que era uma espécie ali de uma cafetina, e ela ganhava vida explorando as famílias, como casamenteira, parteira, aborteira e até cirurgiã plástica. E aí talvez vocês questionem, como assim cirurgia plástica? Essa cirurgia plástica que ela desenvolve ali, né, entre aspas, cirurgia plástica, era na verdade a reconstituição muitas vezes do ímen, para que a mulher, para que a moça voltasse a ser virgem e com isso tivesse um novo casamento, tivesse uma nova visão dentro da sociedade. Então era uma espécie de burlar aquilo que era natural. Então, a pessoa havia mantido relação sexual, havia tido uma vida pregressa e a Brise da Vaz reconstituía o que era visto como sendo o símbolo máximo da virgindade. Ela desejava a barca do céu, segundo o argumento de que ela era uma mártir da igreja. Como assim mártir da igreja? Porque para ela passou a vida criando moças para o prazer dos religiosos. Então ela passou a vida preparando moças para que servissem aos serviços da igreja, aos serviços dos religiosos. Só que esses serviços eram serviços escusos. Uma figura também bastante interessante que surge na história é a figura do judeu. Tá? Ele surge com um bode, que era o símbolo do judaísmo, ou um dos símbolos do judaísmo, às costas. E ele não tenta adentrar, mas sim ele tenta comprar uma passagem para dentro da barca do inferno. O diabo rejeita. E ele entra em contato com o anjo, e o anjo também o rejeita. O parvo, né? Aí entra a figura de novo do parvo Joane, ele lembra que o judeu zombou do cristianismo, mijou na igreja, comeu carne em dia de jejum, né? De novo, essa questão da aparência. E aí, com isso, ele quer adentrar as barcas, ou comprar o ingresso à barca. Porém, ele é recusado em ambas as barcas, tanto a barca do céu quanto a barca do inferno. E ele acaba indo rebocado pela barca do inferno, né? Então ele não é digno nem de adentrar a barca, ele vai a reboque, ele vai atrás. Isso já demonstra o preconceito e a marginalização sofrida pelo povo judeu. E aí nós podemos até já antecipar, né, o que pós ali os anos 1900 vai se ter dentro dos valores propostos ou da ideia adotada por Hitler, né? A questão do antissemitismo e etc. Então nós já temos traços nessa época. Temos também a figura do corregedor e do procurador, que são relacionados à justiça. A justiça medieval ela não se mostra como algo sério, tanto é que os dois representantes ali são ignorantes, acabam sendo guiados pelo dinheiro. Quem mais paga leva direitos, leva sentenças, leva, né, vitórias judiciais, vamos chamar assim. O discurso deles é muito carregado de incoerências e absurdos, e nós temos um destaque ali para a questão de usos do latim. Tá? O latim, que era visto como um título, um conhecimento específico de algumas áreas, dentro ali do discurso proposto no alto, ele acaba mostrando ignorância, acaba revelando a ignorância dos que o utilizam. Temos também ali a figura do enforcado, que não entende o porquê da sua condenação, porque imaginou que, já que sofreu em vida, teria direito à barca do céu, porém, isso acaba não se concretizando. Então, essa ideia de que eu sofro na vida para obter algo pós-morte, algo de bom pós-morte, Gil Vicente quebra com isso, demonstrando que mesmo o enforcado, ele é condenado. E finalmente nós temos os 4 cavaleiros das cruzadas, ou 4 cavaleiros cruzados. Esses também são merecedores da barca do céu. Justamente por quê? Porque eles morreram nas cruzadas, nas batalhas que aconteceram dentro da África e tal, defendendo a cruz de Cristo. Então, essa defesa mostra a visão teocêntrica que Gil Vicente tinha, e aí nós podemos fazer um parênteses, né? Embora demonstre essa visão teocêntrica, ele também critica a igreja, critica os componentes da igreja, critica as atitudes
tomadas por eles, certo? E o fato de os cavaleiros cruzados serem conduzidos à barca do céu mostra que a herança para aqueles que abandonam a própria vida para viver e morrer pela Santa Madre Igreja é a barca do céu, é a bem-aventurança. Então isso demonstra essa influência da Igreja. Porém, mesmo demonstrando a influência ou a relevância da Igreja, nós temos ali a não, digamos assim, uma visão não ingênua, mas sim uma visão contestadora, porque afinal de contas, o frade, que seria o representante do clero da igreja, ele acaba condenado pela sua vida pregressa, pela sua vida escusa, ok? Algumas observações finais. Dentro desse Alto da Barca do Inferno, nós temos um elaborado trabalho poético, aqui só fazendo um parênteses, né? O elaborado trabalho poético fica evidente na versão original. Aqui eu propus a leitura para vocês, é uma versão adaptada, tanto que ela está sob a forma de diálogo, né, sob a forma de prosa, e não sob a forma de verso, como é o texto original. Nós temos uma sequência de cenas independentes, ou seja, eu não preciso ler de forma linear esse texto, eu posso, por exemplo, antecipar cenas, isso não interfere na condução da história. A ausência de um tempo e de um espaço definidos, certo? Então nós não temos ali um tempo X, um espaço Y, embora nós tenhamos ali a presença das duas barcas e entendamos que se trata de uma espécie de um cais, de um porto onde elas estão atracadas. Há uma ligação entre os personagens através da figura do diabo e do anjo, que atuam ali como espécie de juízes que vão condenar ou não as personagens. E as personagens, elas são alegorias, como nós já falamos no início. Elas são metáforas para o comportamento adotado por segmentos sociais da época. Então, através dessas alegorias, através dessa construção, Gil Vicente faz a crítica ao que era visto até então. Nós temos uma mentalidade teocêntrica, que seria a condenação do apego aos bens materiais e a valorização da pureza de espírito e do desprendimento em relação à vida terrena. Isso demonstra o quê? Que, embora nós tenhamos esse predomínio da visão teocêntrica, de uma proposta mais voltada à vida religiosa, essa vida religiosa ela não é vista como algo puro, perfeito e bonito, né? Nós temos, de novo, a visão crítica de algo que está acontecendo, ok? Para nós finalizarmos, tá? Sugiro que vocês, quem não fez a leitura, faça, certo? E percebam ali essa visão proposta por Gil Vicente, de retratar a sociedade sob a forma desse auto, dessa espécie de julgamento, tá? E com isso demonstrar ali mazelas, problemas e situações que eram enfrentadas. Não simplesmente criticando, mas mostrando que na essência certos comportamentos, certas atitudes são condenáveis, ok? Então, além da crítica, nós temos ali o retratar do social e a crítica a essas atitudes, ok? Podemos fazer um paralelo aqui, e aí eu sugiro que vocês busquem e assistam, com o Alto da Compadecida, filme de produção nacional, baseado num livro do Ariano Suassuna, autor já falecido, tá? Mas que nós temos ali uma representação parecida, que se aproxima muito do livro O Alto da Barca do Inferno. Então, quem não assistiu, quem não teve contato com esse vídeo, fica aí uma dica interessante, ok? Por hoje é isso, pessoas. Nos vemos na sequência. Até mais.